Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pelo Evangelho Eterno. E eu te garanto, Evangelho Eterno não é anátema, como estão falando por aí, né? Certo pregador. O tema desse vídeo, por que o Evangelho Eterno explica a oração do Pai Nosso, mas a graça não. A graça, quem está na graça não consegue explicar o cumprimento da oração do Pai Nosso. Não consegue. Quem está na graça do favor imerecido que Paulo pregou aos gentios, antes do Evangelho se tornar eterno, ele não tem nenhuma explicação. De Romanos a Filemão, você não acha em nenhuma parte onde Paulo fala, olha aqui, chegou o reino de Deus. Não, porque Paulo não podia falar isso. Paulo aguardava o reino de Deus. Paulo aguardava o dia do Senhor. Paulo aguardava o juízo. Paulo aguardava o toque da sétima trombeta. Inclusive, Paulo aguardava até ser arrebatado, caso ele estivesse vivo quando Cristo voltasse. Então você pode perguntar para o seu pregador aí, pode sacudir ele, coloca ele de cabeça para baixo. Ele não vai conseguir te provar, te mostrar isso. E já o Evangelho Eterno mostra. Porque o Evangelho Eterno é a consumação, é a conclusão de tudo. Foi através do Evangelho se tornar eterno, foi através do reino de Cristo se tornar eterno, e que ocorreu o grande dia do Senhor, o grande julgamento contra a nação de Israel, onde foi estabelecido realmente o reino de Deus eternamente. Por isso que ele passou a se chamar Evangelho Eterno. Olha como está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, orem assim. Jesus ensinando os seus discípulos, tá? Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Naquela época, Cristo estava no céu, nos céus, no reino espiritual. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus ensinou os seus discípulos a pedir o reino, pedir para que o reino de Deus viesse. Então não tinha, naquele tempo o reino de Deus não tinha sido estabelecido. Volto a falar. Fala para o seu pregador, ou você pesquisa, de Romanos a Filemão, onde está escrito que o reino de Deus foi estabelecido. Você não vai achar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Correto? E aí você pode falar, não, mas eu já li em algum lugar do Novo Testamento, que eles tratam Mateus, Marcos, Lucas e João como Novo Testamento, mas eu já vi em algum lugar Jesus falando que o reino de Deus estava nos homens. Ah, é? Eu tenho três títulos aqui, três textos bíblicos. Eu tenho da NVI, da Nova Almeida Atualizada, NA, e eu tenho da Bíblia de Jerusalém 2002. Assim está em Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não veio de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Quem era o reino de Deus que estava no meio deles? Era Jesus de Nazaré? Não. Era quem estava dentro daquele véu chamado Jesus de Nazaré. Ou seja, era Cristo, o glorificado, o Espírito. Estava no meio, mas não tinha sido ainda estabelecido. Por isso que Jesus anunciou, né? E os discípulos dele, depois veio Paulo, Barnabé, Apolo, Priscila, Áquila, Tito, Timóteo, todos eles anunciaram o Evangelho. Qual o significado da palavra Evangelho? Então o reino de Deus, assim Jesus anunciou que o reino de Deus estava próximo,
utilizando o quê? A palavra evangelho. Paulo também utilizou essa palavra evangelium, evangelho, que significa as boas novas do reino de Deus, que estava próxima. Não tinha chegado ainda. Você entende? Olha aqui como está Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha que lindo. Assim está escrito. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, as boas notícias. 15, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Se eu ler aqui na Nova Almeida Atualizada, na NAA, o que é a Nova Almeida Atualizada? Ela é nada mais que a Almeida Revista Atualizada, ela é mais atualizada. Então, Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, pregando o reino de Deus, anunciando que o reino de Deus estava próximo. 15. Ele dizia, Jesus dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Não tinha chegado ainda. Então a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Foi a oração para os discípulos pedir para que o reino de Deus viesse. Não tinha acontecido ainda. A mesma coisa, vou ser prolixo para que você entenda, de Romanos a Filemão, porque Hebreus foi escrito por Apolo, não foi nada de Paulo, de Romanos a Filemão, não tem nenhuma passagem que Paulo fala que chegou. Não, porque Paulo pregou o reino de Deus aos gentios, pregou o evangelho, dizendo, o reino de Deus está próximo. Inclusive ele fala em Efésios 2:22, vocês estão sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Porque o Evangelho eterno explica a oração do Pai Nosso, mas a graça não explica. Olha aqui. Quando Cristo anunciou a João, durante o dia do Senhor, que foi entre o ano 66 e a metade do ano 70, chegou lá nessa parte, nesse capítulo e versículo, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, então Cristo em Espírito disse a João em Espírito, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, justo a trombeta que Paulo esperava, a sétima e última trombeta. Então, no dia que a sétima trombeta estiver para ser tocado, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. O que os servos e os profetas anunciou? Que o reino de Deus viria, que o dia do Senhor aconteceria, que o grande julgamento de Deus aconteceria. Aí você vai para o capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse, e você lê assim: e o sétimo anjo tocou a trombeta. Houve então fortes vozes no céu, clamando: a realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Versículo 17, vou pular o 16. Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Você entendeu quando é que se cumpriu o reino de Deus? Quando se cumpriu a oração que Jesus ensinou lá entre o ano 30 e 33 aos seus discípulos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem pode explicar isso? Somente o reino de Deus estabelecido, o reino de Cristo eterno. Consegue entender? Porque, claro, você indo para Daniel capítulo 7, Apocalipse 10, 7, Cristo não disse: quando ouvir o toque da sétima trombeta, se cumprirá o grande mistério de Deus, que foi anunciado através dos profetas e dos servos e dos profetas? Olha aqui, ó. Daniel capítulo 7, versículo 14.
Olha que coisa linda. Veja se a graça, veja se os pregadores da graça têm sabedoria para falar isso para você. Claro que não. Eles não sabem nem para eles, como que eles vão passar para vocês? Ele recebeu autoridade, ele quem? Cristo. Porque se você ler o versículo 13, foi o anúncio do juízo contra Israel, quando o Filho do Homem viesse por sobre as nuvens. Aí o resultado do julgamento seria esse. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Entendeu, cabeça de bagre? Porque o evangelho chama-se evangelho eterno. Porque foi o cumprimento da profecia, da palavra falada pelo profeta Daniel. Foi as palavras faladas pelos servos de Jesus de Nazaré. João, Tiago, Paulo, Pedro, Barnabé, Priscila, Áquila, Timóteo. Então essa turma que está aí, anunciando, pregando algo, uma obra morta, pregando a graça de Paulo, eles não conseguem passar esse entendimento para você. Aí quando você vem para o Evangelho Eterno, não é para o meu canal, é para o Evangelho Eterno que está na Bíblia. Quando você vem para Apocalipse 11:15, você vê que Cristo passou a reinar, então o reino chegou. Quando você vai para Apocalipse 14:6, viu outro anjo com o Evangelho eterno, com o reino de Deus, para proclamar a toda nação, tribo, língua e povo, e todos os que habitam sobre a terra, todos os que se assentam sobre a terra, para todo mundo. Você entendeu? Aí quando você também lê em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que foi o resultado daquela mulher que estava sofrendo dores de parto, entre o versículo 1 e o 10, quando houve a guerra no céu, aquele céu, não céu, céu, foi ambiente de Jerusalém, quando estava acontecendo aquela guerra entre os romanos e os judeus, o resultado você vê no versículo 10, então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Então, o fim do reinado de Moisés, o fim do reino de Moisés, o fim daquele reinado que Jesus, os discípulos, eles estavam, o fim daquele reinado, daquele território que Paulo estava anunciando para as pessoas saírem da lei, porque o território maldito de Moisés estava de pé, né? Aquele ministério de condenação e morte que pertencia ao reino de Moisés, ainda estava de pé. Tudo aquilo ali foi dado fim, quando o quê? Quando passou a ser de Cristo. Quando se cumpriu, então, a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Você entendeu? Como você entende isso? Só pelo Evangelho Eterno. Então, como que eu vou falar que o Evangelho Eterno é anátema? Como que eu vou falar que o Evangelho Eterno está enganando alguém? Você entende, gente? Mas eu não estou aqui para convencer você, para te converter, para puxar você para a minha igreja, para me reunir como igreja, Não, claro que não. Isso não existe. Isso já ficou para trás. O reino de Cristo não se prega. O Evangelho Eterno não se prega. O Evangelho Eterno você vive, porque é Cristo em você. É o reino de Cristo realmente em você. Mas as pessoas não sabem disso. Por quê? Primeiro, a religião engana todo mundo. Aí a gente até colocou um pouquinho de fé na graça. Aí vem o pessoal da graça, faz o quê? A mesma coisa da religião. Prega a caducidade da letra, porque eles pregam, né? Eu não prego, porque Evangelho Eterno não se prega. O reino de Cristo você vive. Mas eles pregam o Evangelho, anunciando que o reino ainda vai vir. E aí? Faz o quê? Aí você tira suas conclusões, tá bom? Porque o Evangelho Eterno explica a oração do Pai Nosso, mas a graça não. Foi o tema desse vídeo, e eu espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, até a próxima, se assim o Pai do meu espírito e do seu espírito permitir. Tchau, tchau.